Agora indo para a quarta questão, vamos comentar essa questão aí. Primeiro que eu quero observar com vocês, a quarta questão ela já traz uma problemática. Você está lidando agora com intervalo real. O que é isso? Você vai olhar para o conjunto A. Ele diz que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 1, menor ou igual a 3. B, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 2 e x é menor ou igual a 2. E no conjunto C, x pertence aos reais, de modo que x é só maior que menos 4, não é igual a menos 4 e é menor ou igual a 1. Como que resolve isso? Observe a pergunta, ó, represente graficamente, já está dizendo tudo. Você não vai resolver como fez na terceira questão, porque na terceira questão os elementos um por um foram mostrados para vocês. Aqui é impossível escrever todos os elementos. Por quê? Porque depois de um é impossível saber quem é o próximo número, que não vai ser o 2, já que é número real, tá certo? Existem os quebradinhos até chegar ao 2. Então vamos aqui na letra A mostrar uma maneira rápida de responder isso. Observe, o conjunto, como é A cartesiano A, o conjunto A, você vai escrever na linha do x. Quem é ele? De 1 até 3. Então, boto 0, marco 1, deixo 2, o espaço e venho 3. De 1 até 3. Ele está dizendo que é intervalo fechado, de 1 até 3, tá certo? Então, segura aí. Agora vem para o conjunto B. O conjunto B você vai encontrar na linha do y. É de menos 2 até 2. Então, na vertical, menos 1, menos 2. 1 e 2. Pronto. O que você tem que observar agora? Lembra que a gente falou como é de A para B? Cada elemento do conjunto A vai formar par com o elemento do conjunto B. Portanto, você vai jogando as tracejadas. Eu vou jogar a tracejada para cima e para baixo, porque eu tenho valores em cima e embaixo, na linha do y, né? Eu tenho o 2 acima do zero e tenho o menos 2 abaixo de zero. Também eu tenho o 3, que eu vou fazer tracejado para cima e para baixo. E daí eu pego cada elemento do conjunto B e faço também as tracejadas. Só que antes de fazer, a gente conversa logo. Atenção, hein? O conjunto A diz que x é maior ou igual a 1. Portanto, 1 faz parte do intervalo. Eu já sei que essa linha do 1 aqui vai ser uma linha fechada, porque esse 1, ele é elemento de A, tá certo? O 3 também é elemento de A. Então, quando eu venho fazer a tracejada aqui em relação, olha, às horizontais, aí eu já tenho que lembrar esse detalhe. Atenção, intervalo... Gente, também é bom lembrar, tá? O que a gente conversou na página 35, no primeiro bimestre. Acho que já foi assunto do segundo bimestre. Esse intervalo que você está olhando aí, na forma tabular, você pode escrever também usando chaves. Voltando as chaves para o 1 e para o 3, para lembrar que é intervalo fechado. Olha. No conjunto B, intervalo fechado é menos 2 e 2. No conjunto C, é intervalo aberto, aí o colchete é ao contrário, é em menos 4, e fechado em 1, para você não esquecer não, tá? É o mesmo esquema. Agora a gente vem respondendo aqui, moço, o que ele diz assim? Ó, o 1 vai formar par com o 2, não é? Só que o 1 forma par com cada elemento pequenininho aqui, depois do 0 até chegar no 1, depois do 1 até chegar no 2. Então, portanto, essa linha do 1 aqui, a gente vai fazer toda fechada. Intervalo fechado em 1, a gente vai fechar aqui tudo em 1. Em 3 também, eu vou fazer linha fechada no 3. Olha, ele é fechado tanto no 1 quanto no 3. Então, já estou fechando aqui, percebeu? Pronto. Além disso, a gente vai lá para os extremos, né? Aí o menos 2 também é intervalo fechado em menos 2 em relação a y. Olha aqui, fechado em menos 2 e fechado em 2. Aí você só faz os vértices e me diz aí uma coisa. Professora, como é que vai ficar essa resposta então?
Porque se você deixar só assim, você ainda não acertou, ainda está errado, né? Porque tu sabe que depois de um tem tantos númerozinhos pequenininhos até chegar nesse 2, olha aí, ó. São tantos números, depois de um são tantos quebradinhos, tanto quebradinho, quebradinho, até chegar no 1, por isso que a gente fecha aqui, ó, nas horizontais em cima e embaixo, que é em relação a esse intervalo aí, fechado de 1 até 3. A gente fecha em cima e embaixo, tá certo? Porque são esses numerozinhos aí que você vai encontrar. Da mesma forma como você vai fechar também na vertical em relação a y. Portanto, para indicar a resposta completa, você tem que achurar a região interna. Para lembrar esses pontos que estão aí dentro, são os pontos quebradinhos que você vai ligar. Além de colocar esses vértices, que a gente chama de vértice, cada ponto aqui no canto a gente chama de vértice, tá? Você também vai achurar a região interna. Eu vou só riscar aqui por cima o 1 e o 3 para te não esquecer, tá certo? Então, aqui essa resposta é a resposta de ar cartesiano B. Pode fazer mais alguma coisa? Não, para bem aí. A resposta é esse gráfico, não tem mais como representar de outra maneira. Letra B. A letra B agora é A cartesiano C. Então, veja. Quem eu vou colocar na linha do X é o conjunto A. O conjunto A vai de 1 até 3. Na linha do X, eu vou escrever 1 e 3. Olha, 1, deixa a marca do 2 e vem para o 3. Isso aqui é o conjunto A. Lembre-se, como é intervalo fechado, ele está aceitando tudo que vem depois do 1 até chegar no 3. Tudo. Então, isso vai fazer esses riscos assim, ó. Tudo que vier depois do 1 até no 3, tudo aqui vai ser intervalo fechado, 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 tanto para cima quanto para baixo, tá certo? Então, a gente vai fechar na horizontal, tá? Deixa eu só apagar aqui para arrumar, continuar. Aí eu tenho que saber o quê? Onde é que eu estou limitada no conjunto C? No conjunto C eu tenho menos 4 e 1. Eu venho para cá. Menos 4, eu deixo a marca menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 e 1. Então, atenção, hein? Senhores, esse 1 forma par com menos 4, certo? Esse 1 forma par com 1. Esse 3 vai formar par com 1. E o 3 também forma par com o menos 4. É só isso? Não. Agora a gente vai discutir o intervalo. Lembrem-se, atenção. Na linha do X, você escreveu o conjunto A. Esse conjunto A, repara, de 1 até 3 não está na horizontal, 1 até 3 está na horizontal, está na linha do X. Então, o que eu vou fazer? Eu venho na horizontal e marco. Vou fechar essa marca aqui, ó. Vou fechar mesmo. Por quê? Porque é intervalo fechado de 1 até 3, em fechado de 1 até 3. Já vou fechando aqui, tá certo? Em relação agora aos pares, 1 e 3, 1 com 1, é bola fechada, sim ou não? Esse 1 é do conjunto A, e o outro 1, que você vê lá em cima, é do conjunto C. Repara que este do conjunto C está fechado, então bola fechada aqui. O 1 do conjunto C faz parte desse conjunto C. E o 1 do conjunto A também faz parte do conjunto. Está fechado em 1 e fechado em 1. Gente, está fechado tanto em 1 do A quanto no 1 do C. É isso que eu estou falando. Agora, em relação ao menos 4. Aí eu venho aqui, 1 vai formar par com menos 4, ok? Só que esse menos 4 não é elemento de C. Atenção! Menos 4 não pertence ao conjunto C. Ele só é extremo, portanto, bola aberta. Eu vou apagar, para ficar bem claro que isso aqui tu vai fazer uma bola aberta exatamente aqui, tá certo? Simbolizando o quê? Simbolizando aquele intervalo aberto em menos 4. O intervalo, eu vou escrever aqui, intervalo aberto em menos 4. Percebeu? Então, esse menos 4 não está no conjunto C. Aí, quando a gente volta para deduzir aqui, lembra
que o intervalo é fechado de 1 até 3, vamos logo conversar aqui. Esse 3 é do x, olha. Olha aqui no x, que é o conjunto A, o 3 é fechado, tá certo? Olha lá, fechado em 3, tá bem aqui, ó. É fechado em 3. 3 formando par com 1, o 1 do elemento do conjunto C. O 1 está fechado, então bolinha fechada. Os dois estão fechados lá, bolinha fechada. 3 formando par com menos 4. Atenção, veja aqui, menos 4 não é elemento de C. 3 é elemento do conjunto A, menos 4 não é. Aí você vem aqui e faz assim, professora, aí o que eu vou decidir? Esse 3 eu vou fazer bola fechada ou bola aberta. Atenção, hein, gente? Aqui vai ficar a bola aberta também. Por que que fica a bola aberta nesse sentido aqui? Vamos arrumar. Vamos repetir. Bola aberta porque esse menos 4, ele não é elemento de C, tá certo? Então, cidadão, o que que você vai deduzir também? Lembra? De 1 até 3 é tudo fechado, né? Tudo fechado. Por quê? Intervalo fechado em 1, intervalo fechado em 3. Aí quando chegou aqui embaixo, 1 forma par com menos 4, aí não, que esse menos 4 ele só é extremo. Então eu não quero, o menos 4 não faz parte do conjunto C. Mas o 1 vai formar par com qualquer número acima de menos 4, os que estão aqui acima de menos... Vai, porque ele diz que o intervalo é aberto só no menos 4, mas ele quer números maiores que menos 4. Então, tudo que for maior que menos 4 vai ser aceito. Então, aqui, olha, vai ser linha fechada. Tudo isso aqui vai ser aceito. Quem são esses números aí? Que eu tô acabando de marcar, gente, ó. Esses números são os pares que esse 1 vai formar em relação à linha do y, entendeu? Todos esses números aqui serão aceitos, todos eles fazem parte do conjunto C, só o menos 4 que não. Então eu vou fazer bolinha, eu vou fazer linha fechada aqui nessa vertical, tá certo? Agora, em relação a este outro lado aqui, o 3, né? Olha só, o 3 é elemento do conjunto A. 3 vai formar par com 1 do conjunto C, sim, tá lá, tá bola fechada. Aqui que não. Mas todo número, atenção, hein, é de menos 4, ó, menos 4 para cima, ele não quer menos 4. Então, menos 4 foi excluído, mas tudo que vem depois de menos 4, veja bem, eu estou subindo, né? Depois de menos 4, os quebradinhos chegam em menos 3, depois chega em menos 2, chega em menos 1, chega em 0, aí chega em 1. Isso que eu estou fazendo aqui é na vertical em relação a y, em relação a isso aqui, tá certo? Então, o que que vai ficar tracejado? Vai ficar tracejado essa parte aqui de baixo. Por quê? Porque lembra que o menos 4 não faz parte do conjunto C? Portanto, por mais que você vai ter infinitos elementos aqui no conjunto A, quando ele chegar bem aqui para formar par com menos 4, vai ficar a bolinha aberta, porque menos 4 não faz parte do conjunto C. Então, você vai achurar toda a região interna para lembrar esses quebradinhos, mas você vai deixar tracejado somente na linha onde está o menos 4. Por quê? Por mais que você perceba que em relação a x, o intervalo está fechado de 1 até 3, ele vai aceitar. 1 vai formar par com, ó, por exemplo, 1 forma par com menos 2, fecha. 1 forma par com menos 3, fecha. 1 forma par com menos 1, mas quando chega no menos 4 não vai ficar aberto, porque esse menos 4 não faz parte desse conjunto. A mesma coisa vai acontecer com infinitos números depois do 1. Quando chega aqui no menos 4, vai ficar também aberto, bolinha aberta. Portanto, a gente deixa tracejado para lembrar isso aí. Eu vou apagar e deixar bem esclarecida essa parte aqui, ó. Aqui vai ficar a bolinha aberta. Porque e também linha tracejada, tu não vai fechar, tá certo? Você vai achurar tudo isso aqui, mas essa linha aqui embaixo fica tracejada por causa do bendito menos 4, que não faz parte do conjunto C, ele apenas é extremo, ele não faz parte. Assim encerra essa resposta, não tem mais nada o que fazer nela. Atenção, ficou bola fechada nesse canto, ficou bola fechada neste canto, e nesses dois cantos aqui de baixo ficou bola aberta, por causa do menos 4 que está aberto no conjunto C. Como é que vai ser a resposta agora da letra C? B cartesiano C. Vamos para a letra C. B cartesiano C. B cartesiano C.
Então, repara, na linha do X você escreve o conjunto B e na linha do Y você escreve o conjunto C, tá certo? Na linha do X, quem é B? Fechado em -2 e fechado em 2. Então, vamos nós aqui. -2, 1, 2 e 2. Isso aí é o conjunto B. Na linha do Y eu vou botar -4 e 1. Então, -1, -2, -3, -4. E 1 lá em cima. Lá, vamos lembrar de novo, esse -4 não faz parte do conjunto C. Ele só é extremo. Ele só é extremo, ele não faz parte. Então, o intervalo está fechado de -2 a 2. Então, quando você vai fazer essa linha aqui, ó, na vertical, você está dizendo que esse -2 vai formar par com todo mundo. Todo mundo que está na linha do Y, ele forma par. E esse -2 aí, ele é intervalo de B, pertence ao conjunto B. Porque no intervalo de B, ele pede todos os números maiores ou iguais a -2. Aqui o 2 também, ele é aceito no conjunto B, tá certo? Tanto para cima quanto para baixo. O 1 é aceito no conjunto C? Sim, 1 está fechado em C. Olha, 1 está fechado em C. Então, vamos aqui, olha, só arrumando, né? Pronto, de novo. Esse 1 vai formar par com os extremos também do conjunto B, ok? E esse -4. Agora a gente vai decidir onde vai fechar. Linha fechada aonde? Atenção, primeiro vamos nos extremos. Quando eu pergunto, -2 forma par com 1, -2 pertence ao conjunto B? Sim. E o 1 pertence ao conjunto C? Sim. Como é que eu sei que pertence? É que eu olho para o intervalo aqui, tá certo? É fechado no 1, então ele pertence. Então eu boto bola fechada aqui. De novo, -2 pertence ao conjunto B, certo? E o -4 pertence ao conjunto C? Ó, lembra? -4 é só extremo, tá? Bola aberta nele aqui. Pronto. 2 formando par com 1. 2 pertence ao conjunto B, sim ou não? Pertence, porque o intervalo, ó, o conjunto B, ele aceita quem? Todo número real, de modo que esse número vai de -2 até 2, incluindo o próprio 2, tá certo? É assim que está ali de forma mais reduzida ainda. Como ele está fechado, essa barrinha aqui embaixo no 2 é que permite também tu fechar. Então, o 2 vai formar par com 1, esse 1 é do conjunto C, e no conjunto C esse 1 também é elemento. Então, você faz bola fechada, arrumando aqui para ficar bem melhor o entendimento. Então, bola fechada aqui, ó. Eita, tô apagando, né? Bola fechada. Ok? Fiz. Pronto. E só arrumando aqui a linha tracejada. Agora a gente vai decidir, gente, o que vamos fazer nessa linha aqui? Lembra, de -2 até 2 é em relação a x, né? Então aqui são esses intervalos aqui, ó, que eu tô fechando. Esse intervalo é sempre aqui em relação a x, ó, -2 até 2, tudo aqui vai ser aceito. Então, -2 vai formar par com 1, depois de -2 vai formar par com o primeiro número que aparecer aqui, vai formando par, 1 vai formar par com 1, então você vai ter um monte de linha aqui nessa vertical, seguindo, acompanhando essa ideia aqui. Então, do -2 até o 2 é intervalo fechado, né? Intervalo fechado. Aí, o -2 vai formar par com -1 de C? Sim. Vai formar par com -2? Vai formar... Sim. Então, fecha aqui, olha. Fecha nesse sentido e fecha aqui também. O problema é aqui. -2 vai formar par com -4? Vai, mas não é bola fechada, é bola aberta, que -4 não é elemento de C, só é extremo. Então, novamente, a gente vem e fecha. Olha, gente, a gente vai achurar tudo isso aqui. Aqui embaixo você deixa tracejado, porque esse -4 não é elemento de C, ele só é extremo. Então, por mais que chegue correspondência aqui, do X para o Y, quando chegar bem aqui vai ficar bolinha aberta, então a gente deixa a linha tracejada. Então, na letra C ficou parecido com a letra B, porém, você repara que na linha do X, olha como ficou o desenho. A linha do X agora foi o conjunto B, mas na linha do Y ficou de novo o conjunto C. Agora, na letra D já é outra história.
tá certo? Então, olha, cuidado aí com essa resposta da letra B e da letra C. Vamos para a letra D, que vai ser o conjunto C com o conjunto B. Letra D. É C cartesiano B. Letra D, C cartesiano B. Quem é o conjunto C? Menos 4 e 1. Vou escrever aqui do lado para não esquecer. O conjunto C, vou escrever aqui embaixo. Ele é aberto em menos 4, fechado em 1. E quem é o conjunto B? Ele é fechado em menos 2 e fechado em 2. Pronto. Certo. Agora a gente vem para o desenho. Então, novamente, quem é o primeiro conjunto? É C. Esse primeiro aqui está na linha do X e o segundo está na linha do Y. Então, na linha do X, eu vou procurar quem? Menos 4 até 1. Na linha do X, olha. Então, aqui está menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E o 1 está para a direita. Na linha do Y, eu vou procurar de menos 2 até 2. Então, está aqui menos 1 e menos 2. E para cima, 1 e 2. Ok? Pronto. Você vai no C, ó, você pega cada elemento do conjunto da linha do X, ó, sobe uma linha para cima e outra para baixo. Aqui em relação a 1, sobe um tracejado para cima e um tracejado para baixo. Agora, em relação à linha do Y, você vai fazer as paralelas horizontais. Então, vamos agora analisar. Então, vamos fazer as análises, né? Novamente, olhe para cá. Menos 4 não pertence ao conjunto C, ele é só elemento. Intervalo fechado ou aberto em menos 4? É intervalo aberto. Onde está esse menos 4? Na linha do X. Esse menos 4, agora a conversa dele é assim, ó. Menos 4 vai formar par com o 2? Forma. Só que eu vou fazer bolinha fechada ou bolinha aberta aqui. E a gente vai logo conversando aqui, ó. Vai ser bolinha aberta. Por quê? Esse menos 4 não é do conjunto C. Tá certo? Tá? Aqui a gente está na linha do X, tá? Portanto, o menos 4 com 2 eu vou ter o par ordenado, mas com bola aberta. O menos 4 com 1 vai ter par ordenado, mas com bola aberta, porque menos 4 não faz parte. Portanto, tu já percebe que essa linha aqui na vertical é que vai ficar tracejada. O menos 4 com menos 2 aqui, gente. O menos 4 do conjunto C com menos 2 do conjunto B. Vai formar par? Vai. Bola fechada ou aberta? Bola aberta. Porque o menos 4 no conjunto C não é elemento de C. Agora, o 1 do conjunto C, o 1 no conjunto C, ele está fechado. Ele vai formar par com o 2 do conjunto B, sim ou não? Claro que vai. Agora, está fechado nos dois, portanto, tu vem e faz bola fechada aqui também, tá certo? O 1 com menos 2, olha, o 1 do C com o menos 2 do B. Olha aí, ó, intervalo fechado no menos 2. Bola fechada aqui também. Portanto, esse 1 vai formar par com 2, vai formar par com cada elemento aqui da linha do X. Todos os elementos aqui da linha do X, ele vai formar par. Fecha aqui na vertical em relação a esse 1, tá certo? Esse 1 do conjunto C, mas em relação ao menos 4 do conjunto C, deixa aberto. Em relação a B, em menos 2 do conjunto B, onde é que está esse menos 2? Aqui embaixo, fecha nele, intervalo fechado nele. Então, linha fechada nele. Todo esse menos 2 aqui vai formar par e vai fechar mesmo. E o 2 lá do conjunto B, que é na linha do Y, esse aqui de cima, também fecha. Agora, onde é que vai ficar tracejado? No bendito menos 4, e esse menos 4 agora é abscissa, ainda agora ele era ordenado, tá certo? Agora ele é abscissa. E o que você vai fazer para concluir? Você vai achurar a região interna e deixa mesmo aquela linha tracejada na vertical ali, tá certo? Essa é a tua resposta, não tem mais para onde escapar. A tua resposta
é esse desenho aí. Você vem para a letra E. O que é a letra E? A, cartesiano A, letra E. A, cartesiano A, repara que é A ao quadrado, e letra F, mas você fala A, cartesiano A. C, cartesiano C. Tá bom? Então, vamos escrever aqui de novo. Lembra do conjunto A fechado em 1 e fechado em 3. O conjunto A, ele é fechado em 1 e fechado em 3. Todo número maior ou igual a 1 e menor ou igual a 3. E o conjunto C, ele é aberto em menos 4, fechado em 1. Todo número real maior que menos 4 e menor ou igual a 1. Então, você vai repetir esse mesmo conjunto na linha do x quanto na linha do y, porque esse a ao quadrado significa a cartesiano a. Vou colocar de 1 até 3 na linha do x. 1, 2, 3. Vou colocar de 1 até 3 na linha do y, vai ficar tudo no primeiro quadrante, né? Então, 1, 2, 3. Agora a gente vai fazer as benditas considerações. Então, olha, o 1 do x, sempre parte do x. Eu vou subir um tracejado na vertical e do 3 também. Agora, do 1 do y, eu vou traçar a paralela na horizontal, tanto para o 1 quanto para o 3. Agora a gente vai decidir onde a gente vai fazer bola fechada e bola aberta. Senhores, como o conjunto A é fechado em 1 e fechado em 3, portanto, 1 vai formar par com 1 e vai fazer bola fechada mesmo, porque o 1 faz parte, 1 é elemento de B. Então, 1 com 1, 1 com 3, 3 com 1, 3 com 3. E o que mais que a gente vai decidir? Como na linha do x eu tenho de 1 até 3, esse intervalo é fechado de 1 até 3, aceitando 1 e aceitando 3, tanto embaixo quanto na sua paralela em cima. E em relação a y, também é o mesmo conjunto, intervalo fechado em relação a y. Então, na paralela vertical, as duas paralelas verticais eu vou fechar. O que mais? Todos os pontos, os quebradinhos que estão entre 1 e 3 para x e entre 1 e 3 para y. Portanto, a gente vai achurar para lembrar esses quebradinhos aí. Você ficou com um quadrado perfeito, né? A área desse quadrado é 4. E o perímetro vai ser 4 vezes, 2 vezes 4, 8. Perímetro é 8, se eu pedisse, né? Como é que calcula perímetro? Só um OBS aqui. Você ia somar as unidades, olha. Lembra, de 1 até 3 eu tenho 1, 2. De 1 até 3 eu tenho 1, 2. Então, eu tenho 2 unidades na base e 2 unidades na vertical. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2. Você ia ficar 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Se fosse perímetro, a tua resposta seria 8. E se fosse base, a tua resposta seria 4, que é 2 vezes 2, 4. Professora, não entendi nadinha. Não entendi nada que a senhora falou. Estou falando aí se eu colocasse essa pergunta e pedisse para calcular perímetro e área, né? E não é o nosso caso aqui. Nessa questão aqui, eu só estou pedindo para você dar o resultado do produto cartesiano, tá bom? Eu acho que não vou conseguir tirar essa marca aqui, não. Ele vai ficar... consegui. Aí vem para o conjunto C. Gente, olha o conjunto C. Na linha do X, tu vai botar de menos 1 até 4. Então, menos 4 até 1. Então, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Aqui o menos 4. E 1. Isso aqui é na linha do X. Na linha do Y, também tu vai botar de menos 1 até 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. De menos 1 até 4, não, de menos 4 até 1. Desculpa. Ok, aí você volta na linha do X e já traça as linhas na paralela vertical, tanto para o menos 4 quanto para o 1. Você vai procurando os pares e vai na linha do Y e traça as paralelas na horizontal, tanto para o 1 quanto para o menos 4.
Vamos discutir agora a situação. Você vai formar par com menos 4 e 1. Forma par? Forma. A pergunta que fica é, esse intervalo aqui, ó, vai ficar bola aberta, porque o menos 4, vamos lá, menos 4 não pertence ao conjunto C. E você tem menos 4 aqui na linha do X, ó, tá certo? Então, tudo isso aqui na linha do X, ó, você vai ficar uma infinidade de bolinhas abertas, então por isso a gente deixa a linha tracejada. Menos 4 vai formar par com esse menos 4? Vai. Porém, esse menos 4 aqui do conjunto C em relação a Y, também ele não faz parte do intervalo, ele só é extremo. Então, essa linha aqui toda na vertical vai ter que ficar aberta e essa linha na horizontal vai ficar aberta. Atenção, 1 pertence, gente, 1 pertence sim ao conjunto C, porque está fechado em 1, olha, está fechado em 1, está aberto em menos 4, compreende? Então, se está fechado em 1, esse 1 pertence ao conjunto C. A 1 vai formar par com 1? Vai. E vai ficar bola fechada? Sim. Atenção, hein? 1 vai formar par com menos 4? Vai. Vai ficar bola fechada? Não. Porque esse menos 4 não é elemento de C. Então, onde vai ficar linha fechada e onde vai ficar linha tracejada? Senhores, nessa horizontal aqui, de menos 4 até 1, ele pede a abscissa, né? Então, ele pede todos os números reais maiores que menos 4 e menores que 1. Então, menos 4 não vem, mas o que vem depois dele é aceito. Então, eu vou fechar, olha, até chegar em 1. Lembra que essa linha aqui, ó, é uma projeção do eixo X aqui em cima. Essa projeção vem aqui para baixo com calma, né? O que você tem aqui embaixo? Você tem esse menos 4. Então, se você fechar aqui, você está dizendo que todos os pontos que vier daqui, ó, menos 3 vai formar par com menos 4? Forma. Mas o menos 4 não faz parte do conjunto C. Então, aqui paralela, nessa paralela na horizontal, eu não posso fechar, porque eu tenho esse menos 4 bem aqui atrapalhando o nosso caminho, tá? Nessa paralela vertical aqui do 1, atenção, hein? 1 é elemento de C, então eu vou fechar aqui, porque este 1, vamos repetir aqui, arrumando, né? Ficou torto. Este 1, ele faz parte do conjunto C, e aí como é que seria esse ponto aqui, ó? 1, ele vai formar par com 1, ele forma par com qualquer número abaixo desse 1 na linha do Y, até chegar no 0, 1 forma par com 0. Então, tudo isso aqui vai ficar linha fechada, tá certo? Mas aqui na vertical do X, aqui ó, do menos 4 é linha aberta, por conta do menos 4 não pertencer ao conjunto C, tá certo? Esse par, você ia construir os pares ordenados, mas lembrando que o conjunto C, ele está tanto na linha do X quanto na linha do Y. Portanto, vai ocorrer esse fenômeno aí e você vai achurar a região interna, lembrando que dois lados desse quadrado vão ter que ficar com linhas tracejadas. Tu não pode fechar, porque é exatamente onde está o menos 4, tá? Onde está o menos 4 aqui na abscissa, ele não pertence a esse conjunto C. Portanto, tu não pode fechar essa linha aí, tá? E onde está o menos 4 na ordenada, ele também não pertence ao conjunto C, então você vai deixar aberto. Você só vai fechar nessa horizontal aqui, por causa do bendito 1, e nessa vertical aqui, por causa do bendito 1. E aí encerra a tua resposta. É evidente que na tua prova eu coloquei coisa bem mais simples, né? Para que vocês realmente alcancem o ponto esperado. Mas de qualquer forma, por favor, estudem.